a gente gravar. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo aqui a primeira vez, como eu falei, nossa ideia é, através dessa leitura, nos ajudar a trazer reflexões que contribuam para o nosso autoconhecimento, que nos ajudem a trazer uma ação mais prática. E aí eu queria começar convidando vocês a sentar de uma forma confortável, alinhando a coluna. Eu sempre gosto de começar qualquer prática trazendo o centramento, para que a gente possa abrir a nossa percepção, a nossa intuição e acessar que informações chegam desse lugar para nós, ok? Então, sentem de uma forma confortável, alinhando a coluna, feche um pouco os olhos, façam 3 respirações profundas agora, puxem o ar e soltem o ar. Entre em contato com a sua respiração. Entre em contato com o seu sentir. Na medida em que o ar entra e o ar sai, perceba você mesmo. Que emoções, sensações, pensamentos estão aí. Puxe o ar e solte o ar. Vai deixando o ar entrar e o ar sair. E na medida em que você vai entrando em contato com o ritmo da sua respiração, eu vou te convidar a observar um ponto de luz no seu coração. Esse ponto de luz se expande e nesse momento vai conectando com esse sol que nasce, com o dia que renasce. Entoar a sua voz. Sinta a vida que te envolve. Sinta esse sol, esse amanhecer. E nessa percepção, deixe que essa luz te envolva completamente. Vai sentindo o quanto essa luz aquece, traz paz. E então você se abre com uma intenção, convidando a luz desse eu maior, o seu eu consciente, o seu eu sábio, que possa te inspirar sabedoria, para que a leitura, a reflexão de hoje possa te auxiliar neste caminho. Você se abre para essa inspiração e coloca a sua intenção. O que você quer compreender hoje com a leitura, com a reflexão, este momento de profecia? Como isso pode te ajudar na sua vida prática? Coloca essa intenção. Com esse objetivo, nós nos abrimos para compartilhar essa leitura e essa reflexão. Inspira e expira. E vai deixando assentar dentro de você essa proposta. Vai voltando, trazendo consciência para o seu corpo. E assim que você se sentir pronto, respirando calmamente, você vai voltando.
voltando, trazendo consciência aqui agora, fazendo uma respiração profunda. Você abre os olhos e percebe a sua volta, inspirando e expirando. Vamos voltando. Todos bem? Todos aqui, consciente? A Elma chegou, a Soraya também. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem, querida? Sejam bem-vindas. Ok, vamos lá. Quem, lembra, quem leu, ou quem já viu, ou quem não viu também depois pode ver, nós já comentamos no capítulo 1, que foi aquele momento em que o cavaleiro estava no seu dilema. Lembra qual era o dilema dele? O dilema entre escolher as pessoas que ele amava ou escolher a autoimagem idealizada que ele trouxe, da qual ele percebia que só assim ele poderia ser amado. Então, no capítulo 1, nós vimos o dilema do cavaleiro. E a proposta de hoje é trabalhar o capítulo 2, e o capítulo 3. No capítulo 2, nós vamos então entrar na floresta de Merlin. Então, no capítulo 1, nós terminamos com aquela busca do cavaleiro, que ele lembra que a gente conversou que ele encontrou o rei, o que o rei simbolizava, o que o bolso alegre simbolizava, e que ele vai agora, ele percebe o bolso alegre, ele aponta para o cavaleiro dizendo que ele precisa agora iniciar uma jornada para encontrar Merlin, porque o Merlin é aquele que iria ajudá-lo a tirar a armadura que estava causando tanta dor para ele. E aí ele vai buscar onde que ele vai encontrar esse Merlin, lembrando o que o Merlin representa. O Merlin ele traz essa imagem do arquétipo do sábio, do nosso mestre interior. Então ele precisa encontrar esse sábio, esse mestre interior, para tirar aquilo que estava gerando dor, que é o que o Bolso Alegre fala no final do capítulo 1, que ele diz: quando você se livrar dessa armadura, não é a dor dos outros, você também sentirá. Ou seja, a defesa que a gente constrói, às vezes nos impede de estar mais próximo das outras pessoas, que é isso que a autoimagem idealizada, muitas vezes, ela reforça na nossa personalidade. Então, ele entra. E aí, no capítulo 2, nós vamos acompanhar o cavaleiro agora na busca dele na floresta para encontrar Merlin. E ele já começa a entrar nessa floresta, e ele percebe que tinha uma floresta imensa à frente. E ele vai cavalgando muito tempo na floresta, a ponto de se perder nessa floresta. Fica meses lá dentro. E aí a gente já começa a se perguntar qual é o simbolismo. Por que o cavaleiro, para poder tirar aquilo que lhe gerava dor, teria que iniciar essa jornada e encontrar Merlin na floresta? Lembrando que o Merlin lhe traz esse arquétipo do sábio, que vai ajudar ele a tirar aquilo que gera dor. Então, a floresta, na simbologia, Jung traz muito isso, a floresta ela representa o nosso inconsciente. Então, o cavaleiro ele precisava mergulhar no inconsciente. E veja que interessante, ele fica perdido na floresta, ou seja, perdido nesse inconsciente, mas, felizmente, o seu cavalo sabia para onde ir. O que simboliza o cavalo? O cavalo, ele simboliza as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos desejos, e também ele simboliza aquele que guia na nossa jornada. Então, veja que o cavaleiro ele tem que mergulhar nesse inconsciente, onde ele se perde, mas o mergulho conduzido pelo seu impulso, pelos seus desejos, pelas suas emoções mais profundas, para que através desse impulso, desse desejo, ele consiga encontrar esse sábio. E aí esse cavalo guia porque ele já estava perdido. Então, nesse mergulho do inconsciente, não é só a nossa razão, mas é deixar que essa nossa emoção nos conduza ao caminho a ponto de encontrar as respostas dentro de nós mesmos. E aí, o que acontece com o cavaleiro? Ele vai trilhando esse caminho dentro da floresta e em um dado momento ele já está tão cansado e ele tem aquela sensação estranha. Na hora que ele está com aquela sensação estranha, que ele não está bem, é quando finalmente ele encontra o Merlin. O que isso está nos convidando a refletir? Nesse mergulho do nosso inconsciente, guiado pelas nossas emoções,
seja, não é algo apenas racional, eu preciso entrar em contato com essas minhas emoções, a ponto de, naquele momento em que eu estou buscando, em que uma angústia, uma sensação me é tão desconfortável, é aí que eu começo o meu trabalho interno para buscar respostas, para encontrar uma sabedoria. Então, muitas vezes na nossa jornada da vida, nós passamos por processos de transformações profundas quando nós nos encontramos com a dor, quando nós nos encontramos com algo que nos faz sentir estranhos, com algo que nos faz sentir diferente. E é nesse momento, né, que o cavaleiro ele vai encontrar o Merlin. E aí, quando ele encontra o Merlin com os animais, né, tudo na floresta, simbolizando essa harmonia, né, do sábio que lida, né, a gente sabe que no xamanismo os animais de poder, eles representam, né, as chaves que nos conecta a essa busca interior, a conexão mais profunda do nosso eu sábio. E o Merlin, que é a representação desse arquétipo do sábio, ele está envolto com esses animais de uma forma harmônica, né? E aí o cavaleiro chega para o Merlin e diz assim para ele: eu estive procurando por você, há meses eu estou perdido. E o Merlin, obviamente, ele responde: toda a sua vida, não é? Ou seja, toda a sua vida você esteve perdido e me procurando. E aí ele já fica irritado com essa fala do Merlin: como assim, né? Eu estou há meses aqui, você vem me dizer que eu estou toda a minha vida perdido? E aí ele diz: eu não vim de tão longe para ser insultado. O que que o Merlin responde? Quem sabe você sempre tenha quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto. E aí ele já começa, né, com essa primeira lição para o cavaleiro. Às vezes olhar a nossa verdade dói. Às vezes perceber e reconhecer o quanto nós estamos perdidos ou colocando energia demais naquilo que não é essencial dói. E nesse contraste, né, o cavaleiro já estava tão cansado, naquela sensação estranha, que ele não tem mais nem força para reagir. E aí ele rende-se. Ele cai, né? Ele cai no chão. E quando ele rende-se, não é? O Merlin diz para ele, né? Você é um grande felizardo, porque está fraco demais para fugir. Olha que interessante. Ele entra nessa busca do inconsciente, entra nesse mundo do inconsciente, guiado pelos seus desejos e impulsos, até chegar no limite daquilo que já lhe é estranho demais, em que ele não dá mais conta. E aí ele entra em contato com esse sábio, que o convida a refletir o quanto, muitas vezes, ele teve a vida toda perdido por não olhar para esse mundo interior. E aí, nesse cansaço, ele se rende. E quando ele se rende, né, ele não tem como fugir. E aí, obviamente, o cavaleiro não está entendendo nada e pergunta para o Merlin, né? O que você quer dizer com isso? O que o Merlin responde para ele? Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. O que ele está nos convidando a refletir em termos práticos, nesse olhar interior? Não é? Eu não posso dar o segundo passo, eu não vou desenvolver, eu não vou aprender enquanto eu não sustentar e entrar em contato com o que está acontecendo comigo. Fugir das minhas emoções, fugir daquilo que me incomoda, me anestesiar da vida, não faz com que eu resolva e elabore o que está dentro de mim. Então, feliz daquele que está tão cansado, que diz assim: eu não aguento mais, eu preciso resolver isso em mim, porque agora não tem mais como fugir. Eu preciso trabalhar esse movimento que está me convidando na vida. E aí ele diz que a gente só vai aprender quando a gente não fugir. Porque uma pessoa que foge, ela não tem como aprender ao mesmo tempo. Então, ela precisa permanecer no mesmo lugar. Por isso que o processo de autoconhecimento não dá saltos. Às vezes a gente fica num processo revisitando ciclos até eu conseguir elaborar aquela questão dentro de mim, revisitando aquele lugar. Na medida em que ele faz isso, né, ele começa então a se colocar receptivo para o Merlin. E aí, só que ele estava tão cansado, tão desgastado, que ele não tinha mais energia. E aí Merlin propõe, né, ele pega uma bebida e dá para ele, né, beber. Lembram disso? Que aí ele faz, né, uma bebida, né, um líquido lá e coloca para o cavaleiro beber. E o cavaleiro, já todo desconfiado, começa a questionar o que é isso. E Merlin novamente aproveita, né, para dar mais uma lição, né? Ele diz, né, você é tão medroso, né? É claro,
né? É por isso que você está nessa armadura. Então, ele já convida o cavaleiro a refletir as escolhas dele e muitas vezes o quanto a gente deixa de fazer o que é importante pelas defesas que nós construímos pelo medo de se expor. Aí ele faz a bebida e dá para o cavaleiro beber, né? Pega o canudinho lá, porque lembra que ele está na armadura com o elmo todo fechado. Ele não tinha nem como, né, iniciar, não tinha nem como se alimentar direito. E aí, quando ele começa a beber, ele começa a sentir algo com aquela bebida. E ele diz para o Merlin, nossa, você deveria colocar essa bebida, né, para vender. O que é essa bebida? Ele pergunta para o Merlin. O que o Merlin responde para ele? Essa bebida é a vida. A vida? Né? E aí diz o Merlin, sim. Não parecia amarga no início? E depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? Sim, diz o cavaleiro, né? Os últimos goles eram absolutamente deliciosos. E aí, o que o Merlin diz? Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. O que o cavaleiro responde? Você quer dizer que a vida é boa quando aceitamos? Não é? Replicou o Merlin. E aí o cavaleiro, aí ele diz: você espera que eu aceite toda essa pesada armadura? Diz o cavaleiro. Ah, diz o Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Perguntou o cavaleiro. Então, olha que interessante aqui. Ele se rende nesse cansaço, não dá mais para fugir daquilo que incomoda. E aí ele começa a trazer esse néctar da vida que o Merlin convida ele a refletir. E ele diz, né? Quer dizer que a vida é boa quando aceitamos. No início é amarga e conforme você vai bebendo ela, ela vai ficando mais prazerosa, até que no final ela está com um gosto mais agradável. O que ele convida a gente a refletir? A resistência. Às vezes nós nos colocamos diante da vida não saboreando os ensinamentos que a vida nos traz, sempre questionando porque não é como a gente gostaria, ao invés de se perguntar o que é que nós precisamos. E se a gente não saboreia as experiências que a vida nos traz, a gente fica na resistência. Às vezes a vida pode realmente trazer um gosto amargo, mas se eu não ficar na resistência, o que eu quero dizer com resistência? É eu não aceitar a experiência. Aceitar a experiência não quer dizer que eu concorde, lembra que eu falei isso no início, lá no nosso primeiro encontro? Não quer dizer que eu concorde com as situações que geram dor, mas compreender que aquela experiência está me convidando a transformar algo em mim e que isso é um processo. Então, na medida em que às vezes a vida vai me trazer um gosto amargo e eu busco nela um ensinamento, eu saio da resistência, eu aceito atravessar aquela experiência, ela vai se tornando doce, ela vai se tornando mais leve. Então, a vida passa a ser boa quando a gente aceita a vida como ela é. É o que a gente fala do assentimento, é o que é. Que não quer dizer que eu concorde com a dor, mas eu compreendo a experiência que através dessa dor me convidou a crescer, a amadurecer, a desenvolver forças de caráter pelo evento que chegou até a minha vida. Então ele fala isso. E aí quando, né, ele questiona, né, mas eu não, você quer que eu aceite essa armadura? E que é quando o cavaleiro diz, mas quem colocou ela? Não foi você? Então ele convida ele a refletir sobre as escolhas que ele fez para vestir essa armadura. E nesse processo, o cavaleiro, ele fica lá remoendo, né? Quando é que eu vou sair dessa armadura? Ele pergunta para o Merlin, não é? E o Merlin sempre trazendo paciência, quanto tempo você usa, né? Não dá para se livrar dela de uma hora para outra. E nesse processo eles vão, né, conversando e seguindo na floresta, e aí tem uma hora que o cavaleiro diz assim, você realmente foi mestre do rei Arthur? Né? E aí o que o Merlin diz? Sim, eu fui professor do rei Arthur. Mas como isso é possível? Você estar vivo se faz séculos. E aí o que o Merlin diz? Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa. O que é a fonte? E aí o Merlin diz, é um poder misterioso, invisível a tudo que se origina. Olhando esse pequeno trecho, o que ele nos convida, né? Quando ele diz assim,
se ele foi, né, mestre, professor do rei Arthur. Lembro lá no capítulo 1 que nós falamos que o rei, nesse caso, para o cavaleiro, ele representa aquele, né, aquela imagem do que ele busca, do que ele idealiza, de coragem. E quando ele fala do rei Arthur aqui, ele está falando de uma característica específica. Na simbologia do rei Arthur, ele é aquele que consegue fazer a união, né, de uma sabedoria, de um governo justo, né, que conecta com o divino. O rei Arthur, então, ele seria aquele arquétipo do governo que, através da tábua redonda, busca gerenciar o seu reino, né, com sabedoria e com justiça. É claro que na história do rei Arthur vão ter outros elementos que vão se configurar quando ele, né, levado pelos ciúmes, pela questão, pelo desejo do ego, ele desarmoniza essa conexão. Mas aí é uma outra leitura para nós. Mas o que eu queria trazer para a gente refletir aqui? A imagem do mestre que o Merlin representa em relação ao rei Arthur. Então, o rei Arthur simbolizando aquele, né, que governa com a justiça. A ideia da tábua redonda, que é associada à imagem do rei Arthur, foi proposta por quem? Pelo Merlin. Lembra que o Merlin é o arquétipo do sábio? Essa tábua redonda representada pelos 12 cavaleiros, que na verdade dizem que são 12 mais um, são 13, onde o 1 seria o centro. 12, né, representando as 12 casas, né, o 3 vezes 4, simbolizando aquele movimento onde eu vou passando por cada aspecto, aonde o meu eu espiritual vai superando os princípios, né, as necessidades do plano da matéria, para encontrar justiça e harmonia, onde chega no centro. Então, o Merlin, como esse sábio, é aquele que vai propor a tábua redonda como uma forma, né, de administrar. E aí o cavaleiro ele admira isso. Só que ele fica intrigado que isso já fazia muito tempo, como ele poderia estar vivo? E é o que ele diz, né? Ele estaria ligado à fonte, onde o passado, o presente e o futuro são uma coisa só. E o que é essa fonte? É o princípio da vida, é esse princípio onde essa conexão desse eu, sabedoria, está conectado com a nossa mente átmica, com a nossa mente maior, onde tudo é, o princípio de tudo. E aí ele não consegue entender isso, né? E aí ele diz: você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Do que ele está falando? A mente concreta, Kama Manas, né? Essa mente limitada, onde muitas vezes eu estou preso às minhas crenças, eu não consigo ampliar e ver com a mente Budi, com a mente de sabedoria, onde eu me conecto a essa fonte que tudo é, a fonte da vida. Né? E aí o cavaleiro fica, né, chateado com essa colocação do Merlin e diz assim: não, eu tenho uma mente muito boa. Aí o Merlin novamente retruca: além de muito esperta, ela te aprisionou nessa armadura. Ou seja, as nossas crenças, né, às vezes, o nosso anseio de querer ser reconhecido, amado, ser reconhecido como um bom cavaleiro, gentil, corajoso, criou a armadilha, criou uma imagem idealizada de quem eu devo ser para ser reconhecido. Então, quando ele diz, né, que essa mente esperta aprisionou na armadura, ele nos convida a refletir sobre as crenças que nós construímos com a nossa mente de desejo, com essa mente apegada ao nosso ego, que cria as armadilhas, e nós, nessas armadilhas, engessamos a nossa vida e ficamos presos nas crenças que nós mesmos construímos. E aí nós vamos pagar um preço com isso, né? E aí, né, o cavaleiro que fica, né, com o ego ferido, ele vai questionando o Merlin, né? E aí ele diz assim: você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque eu tinha medo. E o Merlin replicou: e não é verdade? Não, eu vesti para me proteger quando eu ia para a batalha. Você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto. E não é o que todo mundo tem medo numa batalha, né? Responde o cavaleiro. Aí o Merlin balançou a cabeça. E quem foi que disse que você tinha que ir batalhar? O que o cavaleiro responde? Eu tinha que provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era tão bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Então veja que nessa fala, o Merlin ele confronta o cavaleiro com os reais motivos e intenções que, né, nortearam a escolha dele. Ele justifica que a armadura era para protegê-lo numa batalha. Né? Por quê? Porque ele tinha que ir batalhar.
E aí que Merlin diz, mas quem é que disse que você tinha que fazer isso? Quem disse que você precisava estar sempre pronto com a armadura e ir lá? Quem disse isso para você? E aí o que ele diz? Eu tinha que provar. A necessidade que ele tinha de provar. Mas se você precisa provar algo, então você duvida? Você não é? Se você sabe que você é, qual a necessidade que você tem de provar isso? E aí ele já começa a refletir sobre essa imagem idealizada que o cavaleiro construiu. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, avaliem, né, e reflitam. Observe o que vocês costumam fazer, quais são as escolhas, o que vocês acreditam que precisam fazer. E perguntem sinceramente por que vocês fazem o que vocês fazem. Eu estou fazendo por quê? Porque me disseram que eu tenho que fazer isso, senão eu vou entrar num sofrimento, porque é isso que as pessoas esperam de mim. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Às vezes a gente se envolve, né, em muitas atividades, quer ir fazer algo para ajudar as pessoas, e isso é bom, é válido, porque é da natureza humana se conectar com esse todo. Mas qual é o real motivo que nós fazemos isso? Nós fazemos isso respeitando os nossos limites e necessidades, ou nós muitas vezes passamos por cima daquilo que nós precisamos, porque é o que os outros esperam de nós. E aí não sabemos gerar um olhar de autocuidado, autorrespeito, e ficamos muito preocupados com o que os outros vão pensar. Se nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar e nós fazemos porque os outros esperam, nós estamos na nossa armadura. Nós construímos uma imagem idealizada de que eu preciso ser salvadora, de que eu preciso ser boazinha, de que eu preciso ser algo porque é o que as pessoas esperam de mim. E nesse movimento, eu me pergunto, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual a necessidade que eu tenho de responder à expectativa que o outro criou sobre mim? Trago essa reflexão para o dia a dia e comece a avaliar por que você faz o que você está fazendo. Faz sentido? Ressoa? Ou você está sendo levado pelo seu ego, que tem necessidade de aprovação e reconhecimento? E todas essas reflexões do Merlin começam a fazer o cavaleiro refletir. Será então que eu não era bondoso, gentil e amoroso? E aí o Merlin responde, né? O que você acha? E aí ele fica, né, chateado. Poxa, por que você sempre me responde com outra pergunta? Aí o Merlin responde, e por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? Por quantas vezes a gente espera que as pessoas confirmem ou digam, né, o que é importante para nós? Será que eu estou conectado nesse lugar do meu do meu sentir, para perceber o que realmente faz sentido, o que eu realmente quero ser? Vejam, a floresta que ele mergulha para encontrar Merlin, ele está mergulhando nessa profundeza desse inconsciente, desse eu, para encontrar as motivações que o levam a fazer o que ele faz. E aí essas perguntas do Merlin faz o cavaleiro ficar remoendo. E ele fica, né? Ele sai, ele fica ali na floresta, diz assim, poxa, será que eu não sou bondoso, gentil, né? O que ele pensa que eu sou? E fica lá. E ao fazer isso, sem querer, ele pisa na cauda de um esquilo. Lembrem disso? E aí esse esquilo responde. E ele começa a dialogar com esse esquilo. E ele começa a ficar assustado como que ele está dialogando com o animal. E ele diz, não, calma aí, eu estou ficando doido, eu tenho que sair dessa floresta. Como que agora eu estou ouvindo os animais? Né? E aí o Merlin chega e diz para ele, esplêndido, né? Que ele diz assim, Merlin, eu tenho que sair daqui, porque eu estou começando a falar com esquilos. Aí o Merlin diz, esplêndido, né? Como assim esplêndido? Ele diz, você está se tornando sensível bastante para sentir os outros. Aí disse, não, calma aí, eu tenho que sair dessa floresta, não está dando certo. Né? Eu preciso voltar para a Juliette, para o meu filho Christopher, né? Porque eles devem estar sozinhos há muito tempo, eles precisam de mim, e eu estou aqui, imagina, eu estou aqui nessa floresta falando com animais, o que está acontecendo comigo? Não, eu tenho que sair daqui. E aí o Merlin, né? Ele começa a questionar, né? Como você pode, né, tomar conta deles, achando que eles precisam de você, se você não consegue sequer tomar conta de você mesmo? E aí o cavaleiro diz, não, mas eu quero voltar a ser gentil, bondoso, eu quero ser um bom pai. Ele faz essa reflexão. E aí o Merlin convida ele a observar, né? Ele diz que quando ele começa a ouvir os animais, isso significa que ele não está ouvindo a voz em si, mas ele começa a abrir os sentidos para perceber algo além das palavras.
perceber o outro, sentir o outro na sua sutileza. Tanto é que ele diz, né, que ele vai ficar muito feliz quando ele começar, né, né, de esperar, o mal posso esperar o dia em que ele vai começar a falar com as flores, né, com o reino vegetal, ou seja, veja que o animal ele simboliza as nossas emoções, o vegetal a nossa energia e o mineral a nossa estrutura. Então, simbolicamente, voltar a sentir e a perceber a voz dos animais, a voz do reino vegetal e a voz do reino mineral, é trabalhar dentro de nós a percepção do nosso sentir, das nossas emoções, da nossa sensibilidade, da nossa necessidade energética e da nossa estrutura. Então, Merlin fala isso para o cavaleiro: que bom que você está ouvindo, quer dizer que você está se abrindo. Mas nesse lugar, o cavaleiro ainda está muito preocupado, né, com a esposa, com o filho, ele pergunta, né, que ele precisaria voltar, porque ele, na verdade, ele quer ser um bom marido e um bom pai, não é? E aí o Merlin fala para ele, né, é muito adorável, né, você se doar, né, você ser um presente àqueles que você ama. Mas o que que o Merlin diz? Entretanto, um presente para ser um presente tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas. Vejam o que ele está falando aqui. Um presente, para ser um presente, precisa ser aceito, senão ele é um obstáculo. O que o cavaleiro queria? Se doar, ele queria ser esse lugar, né? Lembra da autoimagem dele? Bondoso, corajoso, que salvam donzelas que nem sequer querem ser salvas. Então, ele quer se doar. E aí ele diz, mas é muito adorável, é muito bonito você se doar como pessoa para os outros. Mas você está perguntando se o outro pediu? Porque um presente, para ser presente, ele tem que ser aceito. O que ele está nos convidando a refletir? Às vezes a gente se coloca nesse lugar de se doar para as pessoas, de se doar para fazer algo, sem perguntar se o outro quer, sem perguntar, né, se o outro pediu a nossa ajuda. E a gente atropela. E aí, ao invés de ser algo que vai ajudar, acaba sendo um problema, porque a outra pessoa às vezes não está preparada para receber, às vezes ela não quer, e você levar isso cria uma demanda que ela não está afim de olhar naquele momento. Por isso que ele diz que um presente tem que ser aceito, senão ele se torna um obstáculo. E o que acontece quando a gente está na nossa imagem idealizada? A gente age pelo impulso da necessidade de fazer voltada para fora. E aí eu posso passar os limites e fazer algo que não é bom para os outros, acreditando que é o que os outros esperam de mim. Não é? E o cavaleiro fica refletindo isso. E começa a questionar, não, mas eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom pai. E aí, então, o Merlin, né, fala para ele, né, por que então você não manda um bilhete para o seu filho para saber, né, se ele gostaria que você voltasse agora? O que seu filho gostaria? Aí o cavaleiro aceita, né, escreve um bilhete e a Rebeca, que é a pomba, né, lembra que a pomba ela simboliza o mensageiro da esperança, a pomba branca. Então ela leva a mensagem até o filho. E aí ele fica aguardando na floresta com Merlin, ansioso para receber a resposta do filho. E quando a pomba retorna com o bilhete no bico, ele abre, e quando ele abre, o que ele vê? Está em branco. O que isso significa, né? Fala o cavaleiro. E aí o Merlin diz: olha, significa que seu filho não sabe bastante ao seu respeito para lhe dar uma resposta. E aí o cavaleiro né, cai em prantos e lágrimas, e a tristeza vem com tudo. E aí ele adormece. E aí a gente, né, vai trabalhando, concluindo essa parte da floresta, né, desse mergulho no inconsciente. Então, veja que ele mergulha nessa tristeza, nessa emoção e cai em prantos, quando ele percebe, né, que o que ele está recebendo de fora é uma folha em branco. Esse filho não sabe. Por quê? Porque ele está tão encoberto nessa armadura, né, que não se revela. E ele precisava, então, descobrir nesse movimento interior do inconsciente dele, entrar em contato com essas emoções para começar a construir respostas para tirar essa armadura. E aí ele cai em prantos. E quando ele cai em prantos, ele adormece. E aí, quando o cavaleiro acorda, né, ele já começa a trilhar o caminho da verdade, que é quando nós entramos no capítulo 3.
É quando ele vai, então, buscar esse caminho da verdade. Quando ele acorda, não é? Merlin está do lado e diz para ele, né, que esse choro, esse contato com a tristeza que ele teve, que doeu muito, né, que até o cavaleiro pede desculpa para o Merlin pela maneira como ele respondeu, o Merlin diz para ele, né, você acaba de dar um primeiro passo para sair da sua armadura. Gente, o que ele está nos convidando a refletir aqui? Você acaba de dar o primeiro passo para sair da sua armadura. Que passo é esse? Validar as suas emoções. Olhar honestamente quais são as reais intenções que te levam a agir da forma como você age. E confrontar com a verdade, que talvez as pessoas não estão esperando aquilo que você achava que elas esperavam. E às vezes isso dói, gente. Dói, né? Achar assim, poxa, eu fiz tudo isso e sequer, né, a pessoa se importa. Mas será que era para ela se importar ou será que eu fiz achando que ela ia querer? Dando um presente que ela não me pediu. Então, nesse choro, nessa tristeza, o cavaleiro ele mergulha na emoção. E é o primeiro passo para que ele possa, então, fazer o quê? Tirar essa armadura. E aí, né, ele vai trilhando esse caminho e começa a se perguntar, não, mas eu tenho que, né, já que eu tenho que tirar essa armadura, mas será que eles se importam com isso? Né? E o cavaleiro começa a questionar, poxa, então quer dizer que Juliette, a minha esposa, meu filho, sequer se importa se eu vou tirar a armadura? Ah, então quer saber? Eu não vou tirar, vou ficar assim, ninguém se importa mesmo. Aí o Merlin fala, né, mas você, né, tem que pensar por você mesmo. Ou seja, você tem que buscar o seu propósito para se livrar da armadura. Você não tem que se livrar da sua armadura porque a sua esposa ou seu filho se importam. Você tem que livrar dessa armadura porque a situação está piorando para você. Lembram que o primeiro impulso do cavaleiro foi tirar a armadura porque a Juliette, lá no capítulo 1, disse para ele, eu não dou mais conta se você não tirar. Por isso o dilema dele. Então, ele começa o caminho ainda pautado no desejo externo, no que o outro espera dele. E nesse confronto com o Merlin no seu inconsciente, nesse mergulho interior, ele começa a se questionar, e o Merlin traz essa reflexão. Você vai tirar a armadura porque a sua esposa pediu porque não está agradável, porque você está percebendo que não é bom para você. E ele diz, né, ter ficado preso, né, em todo esse aço lhe causou um monte de problemas. E a situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer com uma pneumonia decorrente, né, da barba, ou seja, o Merlin convida ele a repensar as consequências, o preço que ele vai pagar por se manter nesse lugar. E aí ele tem que começar a fazer uma decisão. Não é porque o outro pediu, mas é porque há uma necessidade e pensar por ele. O propósito tem que ser a partir dele, não por uma escolha do que o outro vai se importar. E aí ele começa a refletir, né? Realmente, eu estou cansado de, né, ficar carregando essa armadura, ela me traz muito peso, ela, né, me impede de fazer algumas coisas, eu tenho que ficar levando ela de um lado para o outro. E aí ele vai falando, né? E faz quanto tempo, né? Desde que você sentiu pela última vez o calor do beijo, a fragrância de uma flor, o som, uma melodia. Ou seja, Merlin começa a questionar o cavaleiro há quanto tempo ele não está aberto para também perceber a suavidade da vida, as coisas boas. Ou seja, qual é o preço que ele está pagando por ficar nessa rigidez do que ele acha que ele tem que ser e o que ele perde nesse lugar. E aí o cavaleiro começa a refletir e chega à conclusão, né, que ele tem que tirar essa armadura por ele mesmo. E aí o Merlin diz, né, você não pode continuar a viver e pensar como fazia no passado. Essa é a principal razão por que ficou encarcerado nessa prisão de aço. Vejam bem, você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado. Lembra da mente que limita? Das crenças? Essa é a principal razão pelo qual você ficou encarcerado nessa prisão de aço. Então, Merlin chama a atenção dele de como as crenças
que ele acreditava que ele deveria ser, de como esse movimento que ele construiu prendeu ele nesse lugar que ele não quer estar. E aí ele diz, mas como que eu conseguirei mudar tudo isso? Pergunta o cavaleiro. E aí o Merlin diz, não é tão difícil como pode parecer. E aí ele aponta, né, o caminho da onde o cavaleiro veio e diz, este, né, foi o caminho que você percorreu para chegar na floresta, diz Merlin. Aí o cavaleiro assim, eu não percorri caminho nenhum, na verdade eu estava perdido. O que Merlin diz? É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. O que ele está nos convidando a refletir aqui, gente? Ele convida ele a olhar as crenças que o prenderam na armadura, e aí ele mostra o caminho. Esse foi o caminho que você fez. E ele diz, eu estava perdida. Ele diz, é comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Ou seja, na medida em que eu tomo a ideia, tomo o propósito de tirar essa armadura e quero me melhorar, eu tenho que reconhecer as escolhas. Então, olhar o caminho que eu trilhei, que muitas vezes eu fiz sem tomar de uma forma automática, é trazer um olhar de autoconhecimento. Ou seja, eu preciso ver e reconhecer todo o caminho que eu já trilhei, reconhecer as minhas escolhas, reconhecer as minhas ações, reconhecer os hábitos, muitas vezes automáticos, que eu construí para chegar onde eu estou agora, porque a gente faz isso sem olhar. Então, quando ele diz assim, é fácil, não é, você perceber, ou seja, não é difícil você mudar isso, desde que você olhe por onde você já trilhou. É trazer esse olhar de reconhecimento, de perceber o que você já fez. E aí ele diz, se você olhar para o caminho que você veio, você vai reconhecer a sua desonestidade, a sua ganância, o seu ódio, o seu ciúme, o seu medo. Ou seja, eu preciso olhar para o que eu já trilhei até agora e reconhecer aonde eu agi pelo medo, aonde eu agi pelo ciúme, aonde eu agi pela ganância, para perceber o lugar que eu cheguei. E aí, na medida em que você reconhece o caminho que você já trilhou, ele diz, você pode escolher voltar por esse caminho sentindo tudo isso, ainda ficar pegado ao seu medo, ou você pode buscar uma nova trilha. E aí o mago aponta a trilha para ele. Que seria essa outra trilha? Uma trilha estreita e bastante íngreme, não é? Aí o cavaleiro olha e diz assim, parece uma subida e tanto essa nova trilha. Aí o Merlin diz, não é? É o caminho da verdade. Ele torna-se íngreme à medida que se aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. Então eu posso escolher trilhar o caminho que eu já trilhei até agora na minha vida, aonde eu sou levada a agir de uma forma automática pelos meus medos, pelas minhas inseguranças, ou eu posso escolher trilhar um caminho mais íngreme, né, que me leva ao topo, ou seja, ele vai me desafiar. Não é um caminho fácil. O caminho da verdade não é um caminho fácil. Ele requer o quê? Um esforço. Perceba que a gente descer a ladeira ou caminhar reto é tranquilo, mas subir uma montanha íngreme, ela demanda esforço, demanda energia, cansa mais. Ou seja, trilhar o caminho da verdade para o autoconhecimento é um esforço, gente, não é fácil, não. Muitas vezes a gente tem que parar no meio do caminho porque a gente cansa. E ele vai ficando cada vez mais difícil conforme você vai chegando no cume. E aí, né, o cavaleiro olha para esse cara, esse caminho vai ser difícil demais. Não sei se vale a pena. O que eu vou ganhar quando eu atingir o topo? Aí o Merlin diz para ele: não é isso, é o que você vai perder quando você atingir o topo. Vejam que interessante. A gente sempre, né, no automatismo, a gente sempre quer tirar uma vantagem, sempre quer ganhar algo. É esse lugar do nosso ego que está preso às expectativas, aos desejos. O que o sábio convida ele a refletir? Não é o que você vai ganhar, é o que você vai perder, é o que você vai deixar, né? Ou seja, o que você vai se liberar daquilo que é a causa do seu sofrimento. O que, ao trilhar esse caminho da verdade, você vai aprender a abrir mão daquilo que gera medo, daquilo que gera ódio, daquilo que gera sofrimento em você. Ou seja, o que você vai perder, o que você vai deixar de reproduzir que não é bom para você.
E a gente sempre tenta trazer um olhar da vantagem, né? O que eu vou ganhar? Então, a questão não é o que a gente ganha, mas o que a gente transforma. O que eu tenho que abrir mão, o que eu tenho que desapegar para que eu possa abrir espaço para o novo. É aquela ideia, né? Se eu estou na mente desejo, eu quero ganhar. Eu estou no medo, então eu seguro, eu retenho. Quando eu trilho o caminho da verdade do autoconhecimento, eu abro, eu entrego para a vida, eu solto. E aí eu tenho espaço para abrir o quê? Né? Abrir espaço para o homem novo. Eu preciso abrir mão do homem velho para poder nascer o homem novo. Eu tenho que abrir mão de algo para que algo novo nasça em mim. E aí ele olha, né? E percebe que a única maneira de se livrar realmente da armadura seria trilhar esse caminho da verdade. E aí ele olha e diz: poxa, esse caminho vai ser difícil, né? Mas tudo bem, eu quero trilhar esse caminho. E aí o mago disse, né? Que o Merlin diz para ele: essa decisão de seguir requer muita coragem. Ou seja, é preciso coragem para você iniciar essa jornada de mergulho no seu ser. Abrir mão daquilo que gera dor em você e trilhar esse caminho que é íngreme, porque cansa, gente. Cara, fazer um caminho de autoconhecimento, ele é cansativo, porque às vezes a gente se vê nessas ciladas, a gente tem que revisar várias vezes o mesmo lugar para conseguir finalmente elaborar e soltar. E é um caminho que requer esforço e, ao mesmo tempo, coragem. E aí, então, o cavaleiro ele decide. E aí ele diz: bom, vou pegar meu fiel cavalo, né, para me conduzir. Lembra que a gente falou lá no início que o cavalo, ele representa as nossas emoções, os nossos impulsos, mas também aquilo que nos guia? O que o Merlin diz? Não, não, não. Você vai ter que trilhar a pé. Você não vai poder se apoiar em algo que te conduz. Você tem que trilhar esse caminho, não é apoiado nos seus instintos, nos seus impulsos. Você tem que trilhar esse caminho com seus pés no chão, passo a passo, por você mesmo, para tomar consciência desse caminho. Então, você não vai poder levar esse cavalo, você vai ter que andar a pé, até porque terão trechos nesse caminho que esse cavalo não vai poder passar por ser muito estreito. Veja que simbolicamente o cavalo que representa nossas emoções impulsivas e também simboliza aquele que nos guia, está sendo convidado a ser colocado de lado. Não quer dizer que eu não vou entrar em contato com as minhas emoções, mas eu já, ao trilhar esse caminho, eu não posso mais me render aos impulsos inconscientes das minhas emoções do ego. Eu preciso domar essas minhas emoções, eu preciso colocar o meu pé no chão e dar um passo de cada vez. E ele diz: mas como é que eu vou fazer agora? Né? Porque quem guiou ele na floresta foi o cavalo que conhecia o caminho. Como é que eu vou seguir esse caminho? Aí o Merlin propõe para ele: não, o esquilo irá te acompanhar. Gente, olha como é rico de símbolos, né, a história. Por que ele propõe o esquilo acompanhar? O esquilo vai poder, né, moer, ele dar comida, botar comida na boca, já que você está com elmo. O esquilo, dentro do xamanismo, ele é o símbolo da persistência, ele é o símbolo do planejamento, ele é aquele, né, que retém para se precaver, ele armazena com sabedoria, ele nos convida a perceber onde nós estamos armazenando aquilo que é importante para nós. Né? Ele está sempre naquela coisa persistente, né? Ele vai até conseguir o que ele quer. Então, o que ele diz para o cavaleiro? Quem vai te acompanhar nessa trilha vai ser o esquilo, ou seja, ao invés de você ser guiado pelo seu cavalo, você vai trilhar ao lado do esquilo, que vai te ajudar, ou seja, você precisa nesse caminho é persistência, você precisa planejamento e você precisa se nutrir daquilo que vai te dar perseverança para trilhar o caminho, porque é o esquilo que vai colocar a comida na boca dele enquanto ele tem um elmo. Olha que símbolo interessante. É ele que vai ajudar. O esquilo diz para ele: você precisa de mim para poder comer. O próprio esquilo responde isso para o cavaleiro: você precisa de mim para poder se alimentar. Você não dá conta de se alimentar. Ou seja, ele precisa se alimentar da persistência, do planejamento ao longo do caminho, para que ele consiga finalmente se libertar das amarras que ele mesmo criou, na medida em que ele mergulha nesse caminho da busca da verdade sobre si mesmo. E aí a pomba, né, a Rebeca, se apresenta: não, eu também vou ajudar, vou acompanhar. Novamente, né, mais um símbolo. O que é a pomba? Né? A pomba, ela simboliza o mensageiro da esperança, a purificação, aquela que te ajuda a ver a mais. Então ele vai trilhar esse caminho da verdade, apoiado, né, no esquilo, o símbolo da persistência,
da perseverança e da esperança, que é a pomba que consegue ver longe e que vai guiá-lo através, ou seja, essa esperança que vai guiá-lo a continuar nessa jornada que é íngreme demais. E aí ele segue o caminho. Para seguir esse caminho, o que o Merlin diz para ele? Eu vou te dar uma chave dourada. Essa chave vai abrir a porta de 3 castelos que bloquearão o seu caminho. Aí, automaticamente, o que o cavaleiro diz? Ah, eu já sei. Haverá uma princesa num castelo que eu terei que matar um dragão para salvar ela. Aí o Merlin diz, basta, não é isso. Veja que ele automaticamente já trouxe as crenças limitantes dele. O que o Merlin disse? Basta, não haverá princesa nenhuma para você salvar esses castelos. E mesmo que tivesse, você não tem condição de resgatar quem quer que seja agora. Você tem que aprender a se salvar primeiro. E aí ele diz, o primeiro castelo que você vai encontrar se chama silêncio. O segundo, conhecimento. E o terceiro, vontade e ousadia. Depois de entrar neles, você encontrará a saída. Somente depois de ter aprendido é que de lá poderá sair. Lá poderá aprender. Então veja que ele vai ter que trilhar esse caminho. Ele dá essa chave dourada, né? A chave já é um símbolo bem interessante, porque o que é a chave? Ele tá dizendo assim, você tem uma chave em você para abrir a porta. É você que vai abrir. No seu caminho da busca da verdade, esses movimentos, esses 3 castelos vão interromper a sua jornada. É você, com a sua chave interna, que vai escolher abrir esse castelo. E aí, óbvio, né, que nossa primeira impressão é criar atalhos. O cavaleiro diz, mas não dá para... Por que eu tenho que atravessar esse castelo? Por que eu não posso contornar ele? O que Merlin diz? Se você contornar, você irá o quê? Se extraviar do caminho e com certeza irá se perder. O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos. Fala o Merlin o quê? Com firmeza. Ou seja, o caminho do autoconhecimento não tem atalhos. Nós não damos pulo. Aquilo que nós não resolvemos, nós extraviamos, ficamos andando em círculo até resolver atravessar esse castelo. E vejam que interessante, o Castelo do Silêncio vai ser o primeiro castelo que ele vai encontrar nesse caminho íngreme. O que representa o silêncio? Não é? Na medida em que eu começo a trilhar o caminho da verdade, eu tenho que me recolher nesse silêncio interior para perceber. Depois, eu vou ter que atravessar o castelo do conhecimento. Eu não tenho como abrir espaço para conhecer enquanto eu não tiver o silêncio para entender o que está em mim. Eu primeiro tenho que me recolher no silêncio, entrar em contato comigo, para então poder buscar o conhecimento sobre mim mesma, descobrir o que está aqui dentro, e aí atravessar o terceiro castelo, que é a vontade e a ousadia. O que eu vou fazer com o que eu sei agora? Eu costumo brincar, né, falar para os meus pacientes o seguinte, quando a gente trilha um caminho do autoconhecimento, quando nós queremos, né, nos descobrir e perceber quais são as crenças e os hábitos que não são mais saudáveis, que eu tenho que mudar para ter uma vida, né, com mais saúde, com mais harmonia, eu estou construindo a minha estante do autoconhecimento. Cada informação que eu tenho sobre mim é como se fosse um livro que lá eu vou colocando sobre o que eu já entendi sobre a minha forma de agir. Só que não basta eu ter informações sobre o meu eu nessa estante do autoconhecimento. A questão é que uso prático eu trago para a minha vida. Esse é o terceiro castelo. É o castelo da vontade e da ousadia. Agora que eu sei que eu tenho essa tendência, qual é a decisão interna que eu vou fazer diante dos meus hábitos? Ah, eu sei que eu tenho tendência de agir dessa forma. Tudo bem, mas você saber, sem agora ousar fazer uma escolha, se posicionar e mudar esse caminho, você só tem a informação, mas não tem a ousadia. Então, o terceiro castelo, ele representa esse movimento da vontade que me convida ao fazer. E eu tenho que ter ousadia para isso, porque eu vou ter que fazer algo que eu não estou acostumada a fazer, não. Eu vou ter, já que eu sei que eu tenho, por exemplo, lá na minha estante do autoconhecimento, eu sei que eu tenho o meu livro, um dos livros lá está escrito procrastinação.
Eu já sei que eu tenho essa tendência. Aí eu vou estudando esse livro e percebendo quais são as crenças que estão por trás, quais são as motivações que me levam a procrastinar. Agora que eu entendi isso, que eu já me recolhi no silêncio, entendi que eu tenho tendência a essa procrastinação, qual é a decisão que eu vou fazer? Porque a minha tendência vai ser manter a procrastinação. A minha tendência vai ser continuar fazendo mais do mesmo que eu sempre fiz. Eu tenho que ter ousadia. A partir de agora, eu vou elaborar uma estratégia. Eu não vou mudar tudo de uma hora para outra, mas eu tenho que começar com um pequeno passo. Então, só por hoje, eu vou começar fazendo essa atitude. Eu quero poder, todo dia de manhã, levantar e fazer uma prática, sei lá, de meditação. Eu quero arrumar algo, eu quero ler mais um livro. Então, eu vou colocar meia horinha antes meu despertador, vou sentar, vou respirar, vou conectar e vou ler nem que seja uma página. Qual é a minha tendência no meu livro, da minha procrastinação? Ah, não, eu faço, amanhã eu começo. Não, eu já sei que eu tenho isso. Agora eu tenho que ousar. Eu tenho que ter o quê? Vontade. Eu vou ler apesar de não querer. E aí eu abro espaço para criar um novo hábito. Então vejam que no caminho da verdade, no caminho da autotransformação, nós temos que nos deparar também com certas atitudes para mudar aquilo e poder tirar aquela armadura. E Merlin dá a chave dourada para ele. Ou seja, nós temos a chave dentro de nós para abrir qualquer porta. Mas se eu não colocar e não tomar uma decisão de botar a chave na porta, a porta não vai se abrir sozinha, não. Ela continua lá. Quem vai escolher fazer esse trajeto é você. Ou seja, só quando eu tomar uma decisão interna e resolver colocar a informação que eu preciso para virar a chave e entrar, é que eu vou fazer o movimento. A porta não vai se abrir sozinha. E aí, então, Merlin dá essa chave para ele, para que ele possa abrir. E ele alerta, não dá para contornar, não. Você vai precisar atravessar esses castelos se você, não é, quiser trilhar o caminho do conhecimento. E é aí que o cavaleiro começa a cair a ficha dele. E ele se dá conta que essa jornada seria muito mais difícil do que as cruzadas que ele estava acostumado a fazer. E aí o Merlin disse, sim, há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Como eu farei isso? Perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem que aprender a se conhecer. Essa batalha não pode ser vencida com espada, portanto, você precisa deixá-la aqui. E aí ele acrescentou: se você encontrar algo com que não consiga lidar, basta me chamar, que eu irei. Então, veja, o cavaleiro então começou a se dar conta que esse caminho para tirar a armadura iria exigir muito mais dele. E esse caminho, né, Merlin disse que esse caminho, a dificuldade dele vai ser travar uma batalha interna para aprender a amar a si mesmo. E aí ele disse, como é que eu vou aprender a fazer isso? E aí o Merlin responde, não é pela espada. Espada aqui simbolizando a luta, né? Não é a espada da vontade que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo à espada que você usa para lutar. Não é através da luta, do embate, que você vai aprender a amar a si mesmo. Você precisa, né, aprender a se conhecer. Então, não é brigando comigo que eu vou me amar. Não é dizendo que eu tenho que fazer isso que eu vou fazer. Eu tenho que aprender a me conhecer, a me respeitar, a acolher como eu sou. Isso significa, inclusive, aceitar aquilo que eu não gosto em mim. Trazer um olhar generoso, né, de quem eu sou de verdade e acolher amorosamente todos os aspectos do meu ser, as qualidades que eu tenho e também as minhas próprias dificuldades. Começar a amar a si mesmo é a grande batalha deste caminho. E para isso não adianta brigar. Você tem que aprender a se conhecer no silêncio. Por isso que ao trilhar o caminho íngreme, difícil, o primeiro castelo que ele vai ter que atravessar é o castelo do silêncio. E aí ele vai seguir, então, ele pega essa chave, né, dourada e segue o caminho com, né, o apoio do esquilo, representando essa persistência, e da pomba da Rebeca, que representa a esperança. E aí ele segue. E nesse movimento, onde ele está muito cansado,
e ele cai, né? Adormece, e quando ele acorda, ele percebe que o sol está mais forte, que os olhos começam, né, a doer. E aí ele abre os olhos e vê que a Rebeca e o esquilo estão agitados olhando para ele. E aí que ele se dá conta que ele perdeu o quê? A viseira. Então, finalmente, algo da armadura dele começa a se desmoronar. E aí o esquilo fala para ele, né? Talvez esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Como? Perguntou o cavaleiro. Por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco do seu filho. E aí o cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pudera protegê-la dela. Pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, exclamou ele. As lágrimas de sentimentos reais me libertarão dessa armadura. E aí ele fica empolgado para seguir o caminho. Então, não é por acaso que ele começa a perder a armadura pela viseira. O que representa a viseira, gente? Não é aquilo que impede de ver claramente. Então, na medida em que ele valida as emoções dele, quando ele realmente entra em contato com essa tristeza, essa verdade que ele percebeu com a carta em branco do filho dele, começa a se dar conta com a verdade e que isso mobiliza a emoção dele, essas lágrimas que ele diz de sentimentos reais, estar realmente conectado comigo é que vai, né, começar a me libertar dessa armadura, começando pela viseira. Na medida em que eu começo a me conectar com os meus sentimentos reais, eu começo a abrir espaço para ver melhor. E na medida em que eu começo a ver melhor, né, eu sinto o sol com mais frescor, eu consigo me alimentar melhor, eu começo a me fortalecer para tirar o resto da armadura. Então ele perde o elmo, ele começa a ver melhor quando ele entra em contato com o quê? Com a emoção, com a verdade, com o sentimento real. E aí ele vai caminhando na floresta junto com o esquilo, né, a persistência, e a Rebeca, a pomba, que é a esperança, e vai percebendo nas árvores, inclusive ele se dá conta que existe diferença entre os troncos das árvores. E aí, né, a Rebeca, ela diz para ele, né, que bom que você está vendo que eles não são todos iguais. Você está começando a perceber as diferenças entre outras formas de vida, porque está começando a perceber a diferença em seu interior. Então, na medida em que ele começa a entrar em contato com as emoções dele, com a verdade, os sentimentos reais, ele consegue perceber também isso fora dele. Ele começa a ver a sutileza, ele começa a ver essa diferença. E aí ele fica empolgado e continua, né, seguindo o caminho, logo à vista o caminho o castelo do silêncio. E aí, quando ele chega diante do castelo do silêncio, a Rebeca, que é o pombo, e o esquilo diz: nós vamos ter que esperar você, né? Você vai ter que atravessar esse castelo sozinho. Aí diz assim, mas como assim? Não é? Eu queria que vocês me acompanhassem. Aí ele vai olhando também para esse castelo, quando ele encontra, ele diz, esse castelo também, eu pensei que ele seria bem diferente. Esse primeiro contato que ele tem com o castelo, ele disse, esse castelo é mais comum, é como qualquer outro castelo dessa região. E aí ele fica frustrado nessa expectativa. Aí a Rebeca diz para ele, né, a pomba, diz, quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. E aí ele começou a se lembrar o quanto na vida dele na infância ele ficou triste porque, né, a governanta olhou para ele e não achava que ele era tão bonito. Se ele tivesse se aceito como ele realmente é, talvez ele não teria gerado esse sofrimento. Né? O esquilo diz para ele, né, se você tivesse aceitado verdadeiramente que você era bonito, o que ela dissesse não teria tido importância, você não ficaria desapontado. E aí a Rebeca diz, né, os animais aceitam e os seres humanos têm muitas expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer, diz a Rebeca, espero que o sol apareça amanhã para eu poder ir até lá no lago e brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho.
Então, veja que os animais estão convidando ele a refletir sobre as expectativas que são construídas e que, por conta dessas expectativas, nós deixamos de ser nós mesmos. Quando ele olhou para esse castelo e viu que era comum a qualquer outro, ele estava esperando uma grande, né, situação, e não era a coisa mais comum. Essa expectativa que muitas vezes nos faz entrar em sofrimento. Nós nos desapontamos, ao invés de aceitar as coisas como elas são. E o que a Rebeca, né, diz? Os animais, eles aceitam. Os animais, eles vivem um dia de cada vez. Eles se colocam para fazer o que eles realmente são. O coelho não vai deixar de ir lá porque o sol nasceu ou não nasceu. Ele vai continuar brincando. Mas o ser humano, se não tiver com a expectativa que ele queria, ele não faz o que ele deveria fazer. Quantas vezes a gente se rende e não faz aquilo que nós estamos destinados a fazer, porque a situação em volta não saiu como a gente gostaria, porque as pessoas não responderam. E aí nós vamos responsabilizando a nossa volta, o mundo, as pessoas, por aquilo que nós não fazemos, ao invés de nos perguntar o que nós realmente queremos fazer. Qual é o compromisso diante de nossa consciência? E ela diz: os animais sabem que os homens hesitam, e essas expectativas geram desapontamentos. E aí ele começa a refletir, né, o quanto ele entrou em sofrimento porque ele criou uma expectativa. Quando, se ele se aceitasse o que o outro falasse, é a opinião do outro, e está tudo bem. As pessoas não precisam concordar com o que eu penso. Elas não precisam dizer, gostar das mesmas coisas que eu gosto. Elas podem ser elas, isso não invalida o que eu gosto, o que eu penso, o que eu sinto. E aí, então, ele, diante desse castelo, ele tem que agora atravessar esse castelo sozinho. E os animais vão esperar ele do outro lado. E aí nós terminamos, né, o capítulo 3. E nós vamos ver no nosso próximo encontro, então, como é agora ele entrar nesse castelo do silêncio. Os animais vão esperar e ele vai ter que agora fazer essa jornada nesse caminho da busca da verdade. E aí nós vamos ver o que é esse castelo, né, do silêncio e o castelo do conhecimento que ele vai trilhar. E aí nós percebemos até aqui, então, que a jornada, né, na medida em que ele mergulhou na floresta, ao encontrar esse sábio no seu inconsciente e começou a trilhar o caminho da verdade, ele começa a se deparar com verdades dentro dele que começam a ajudar ele a tirar, né, o elmo e a romper a armadura. E aí nós concluímos os 2 capítulos de hoje. Como é isso para vocês? Essa leitura fez sentido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como vocês recebem isso no dia a dia? É praticamente o nosso dia a dia, né? A gente cria nossas expectativas, se frustra, né? Porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. E aprendizado da aceitação, de que se não acontecer do jeito que a gente quer, tá tudo bem. Esse é o mais difícil, né? E a aceitação, porque até aquilo que não aconteceu como a gente queria está a serviço de algo maior para nos transformar também. E perceber, né, que o primeiro movimento é clarear a visão. Será que nós estamos conseguindo ver com clareza para descobrir o que nós realmente queremos ou nós estamos refém de tudo aquilo que a gente coloca achando que é o que os outros esperam? E quantas vezes a gente se coloca demais e aquele presente se torna um obstáculo na vida do outro? Aí a gente fica magoado e diz assim, poxa, depois de tudo que eu fiz, por que fulano ficou chateado comigo? Mas ele não pediu, foi você que fez. A gente tem também, né? Oi? Necessidade do reconhecimento que a gente tem, né? Que tipo, a gente faz de tudo pela pessoa, quer que a pessoa, né, quer ajudar, e no final das contas a pessoa não tá nem aí. Você tem que, tipo, você que tomou a atitude de querer ajudar essa pessoa, mas sem saber se ela realmente quer, né? E quem disse que o que ela precisa é o que você acha que ela precisa? Percebe? Então, por isso que o cavaleiro nos convida a trazer esse olhar, não é? Eu acho que tem algum capítulo anterior que fala que ele salvava as donzelas que não queriam ser salvas, né? Coisa assim. Nós Síndrome falamos do isso salvador da pátria. Isso, nós E aí, falamos isso. aí nesse agora também que você falou, ele já queria, né? Não, vai ter um castelo, eu vou salvar alguém lá, né? Ele, não, pera aí, não é bem assim, não. Você tem que salvar você mesmo. Para com essa mania de sempre ir para fora, a expectativa, né? Exterior e voltar para o centro. Exatamente, que foi aquilo que a gente falou no capítulo 1, né? Às vezes a gente cria a autoimagem idealizada,
fazendo aquilo que a gente acha que o outro quer, quando o outro nem quer isso. Mas quem criou isso? Fui eu, com a necessidade de ser um bom cavaleiro, porque, afinal de contas, é o que um cavaleiro faz, não é assim? E aí eu caio na armadilha. Fala, Carlinha, você queria perguntar. Peraí. É, eu estou chegando agora da missa também, e a homilia lá achei muito interessante que o Frei falou como é difícil da gente abrir mão do controle, né? Do autocontrole, né? Então, mais ou menos assim, pelo que a Karen falou e tal, e o rapaz também, você veja, tudo significa um pouco a questão da gente querer controlar, né? Fazer por outro, às vezes você se sente necessária, né? Dar um presente e a pessoa... Eu gostei muito dessa parte, você dá o presente sem saber se a pessoa quer o presente, né? Eu uma vez, muito tempo atrás, você aceita eu te dar um presente? Eu aceito, né? Uma pessoa perguntou para mim, você aceita eu te dar um presente? Eu falei, aceito. É difícil a pessoa já dar um presente, ela quer o reconhecimento, né? Então, abrir mão do controle, né? Como é difícil abrir mão, porque ele está inconsciente mesmo, porque você tem o controle, você tem a situação do jeito que você quer, né? E aí vem a frustração, aí vem tudo isso, né? A expectativa que você cria, né? É difícil esse conhecimento, essa trilha, muito difícil. Por isso que você tem que ter o esquilinho do lado, a persistência e a esperança, né, da pomba, para poder continuar nesse caminho que é íngreme. E aí vocês vão ver agora os próximos capítulos, né, que ele vai ter que atravessar esse castelo do silêncio. Eu preciso me recolher nesse mundo interior para poder perceber, afinal de contas, o que está acontecendo, caramba, o que eu sinto? Qual é a necessidade desse controle? Será que eu tenho muito medo e eu preciso de garantias? Aí a gente vai percebendo isso, né? Patrícia, você abriu o microfone só um pouquinho, Soraya. Você abriu que você queria falar algo? Não? Ah, tá joia. Diga, Soraya. Sim. Essa questão do presente me lembrou, tocou até o meu coração, porque me lembrou de um presente que eu dei para uma pessoa, deve ter uns 8 meses, e a pessoa, o relacionamento era uma amizade, e o relacionamento já não estava bom, sabe? Tinha sinais, e eu não entendia, mas talvez, na verdade, eu não aceitava, né? Entender não é o mais importante, é aceitar, né? E eu não entendia, eu não aceitava, e seja o que for, que eu gostava da pessoa, mas a pessoa estava dando sinais de que, como amigo, como amiga mesmo, estava indo embora, tipo, né? Mesmo assim, ok, eu viajei e tal, fui dar um presente para a pessoa. E foi um presente escolhido, assim, bem a dedo, porque ela gosta disso, porque ela usa esse tipo de... Usa esse tipo de camiseta, e a resposta foi exatamente como a colega falou aí, que a pessoa, bem assim, não deu aquela importância, sabe? Quase nem abriu a caixa na hora, assim. Tá bem, tá bem. E aquilo me doeu no dia e me dói até hoje, quando eu lembro disso, sabe? Mas eu acho que não é nem a questão de... Eu acho que a questão é mais profunda do que o que a colega, pelo menos para mim, né? Do que a colega falou, que será que a pessoa quer o presente, né? A menina falou isso agora, né? Mas será que ela quer o presente? É mais ainda, você... qual é a sua real intenção de estar dando esse presente? Será que você tá tá tudo bem que essa pessoa está te fazendo coisas de que ela mereça ganhar um presente seu? Essa pessoa está não é fazer coisas, mas ela está emitindo vibrações, ela está sendo bem com você, ela está te mandando sentimentos, né, que seja, de que você realmente queira, de que mereça ganhar esse presente seu, ou você está dando esse presente por outros motivos, né? Que aí cada um vai saber, mas está dando esse presente para um reconhecimento, ou para, poxa, olha, volte a gostar de mim, eu estou te dando esse presente, ou ainda que a gente nunca verbalize isso, a gente vai verbalizar isso 8 meses depois, sei lá, né? Mas eu acho que é isso, a questão de dar o presente, dar o presente, nunca vai existir você dar o presente sem esperar nada em troca, porque... Seu microfone fechou, Soraya. Isso, abriu. Oi, aqui. Okay. É porque
você espera, e é natural isso, um sorriso ou qualquer coisa, um ok, uma obrigada, você espera um sentimento bom da pessoa, porque afinal é um presente, ela poderia viver sem aquilo. E a questão é que ele convida, por que você decidiu dar o presente? Exatamente. Como eu falei, você decidiu dar o presente porque estava tudo tão bem que você queria agradecer, ou porque estava tudo tão mal que você queria, por favor, goste de mim, olha, pensei em você, dei um presente do jeito que você... Né? Ou seja, é um movimento olhando para fora, né? Eu estou sempre preocupada com o que o outro está fazendo, como é que o outro está me vendo, ou eu vou dar um presente, como você falou, né, para que o outro me veja, ou eu vou dar um presente para agradecer, mas assim, o outro só está sendo ele. O que me leva eu a agir? Então, esse convite que ele faz ali do cavaleiro, que o sábio convida ele a olhar, é esse olhar para a nossa vida. Quantas vezes a gente faz tantos movimentos para fora, numa expectativa para corresponder uma imagem, para dizer que eu me importo, quando as pessoas estão apenas seguindo a vida delas. Isso não é nada pessoal contra a gente. Sendo elas, né? Sendo elas mesmo. Exato. Tá joia. Gratidão, Soraya. Fala, Cris. Tem que ligar. Pronto. Então, estou tentando tirar essa mãozinha, depois eu tiro. No curso de terapia comunitária, a gente também estuda sobre isso, né? Sobre o que nos leva a fazer uma caridade, a dar um presente, que seja, e a se alegrar pelo fato de realizar aquilo que você quer, e não pelo resultado que aquilo te dá. Né? Porque aquela pessoa não é obrigada a querer o presente, não é obrigada a te agradecer por aquilo, não é você que quer dar, e você deu, então fica feliz com isso. Fim. Só isso, nada mais. E assim, e ainda gere gratidão por aquela pessoa estar lá para receber o presente, porque você quer dar o presente, não é ela que quer receber, senão ela teria vindo pedir. E a outra coisa que me chamou a atenção nessa parte do livro foi do processo de sofrimento. Acho que ano passado, várias pessoas divulgaram no Insta textão aí, falando sobre que o espiritismo, ele é muito... como é que fala? Ele fala muito sobre o sofrimento, né? Como se o sofrimento fosse o caminho e não sei o quê. E umas interpretações até meio deturpadas, mas outras que fazem sentido. E aí fala, né? Porque o autoconhecimento e a busca pelo amor próprio, ela é dolorosa, ela é difícil. Não é porque a gente está falando que tem que sofrer, mas é porque só está te avisando, olha, vai lá, mas não vai ser fácil. E sempre que eu vejo sobre esse tema, eu lembro do poema lá do Amor, do Khalil Gibran, que ele fala: o amor, ele te humilha, ele te massacra, ele te acaba, né? Ele te mói até a sua última desforma, para depois você ser reformado de uma forma mais pura. E eu me identifiquei muito também, porque na pandemia eu me vi nesse caminho, assim, né? 2 anos trancada dentro de casa, e aí muitas vezes eu me percebi nesse caminho de solidão, nesse caminho de autocentramento, nesse caminho de reencontro, de questionar tudo. Eu achei muito proveitoso, né? Eu aqui no meu conforto, né? Porque não sou profissional liberal, então para mim foi muito benéfico esse período de recolhimento. É isso. Tá joia. E é isso mesmo, né, Cris? Porque, veja bem, a vida, ela é abundância, ela é beleza, ela é harmonia. A gente não precisa trilhar um caminho, né, buscando, não é aquela visão distorcida. Você vê como às vezes a interpretação ela dá um outro sentido. Não é que você tem que sofrer para crescer. É que quando você se dá conta aí que você fez e descobre a verdade dentro de você, isso dói.
Confrontar a verdade dentro de nós dói, gente. O sofrimento é porque a gente precisa fazer um esforço para tirar as nossas máscaras e ver essa verdade, e é isso que gera sofrimento. Porque isso é custoso, às vezes eu repito um hábito, e aí eu preciso ir trabalhando isso dentro de mim. Esse movimento de ver a verdade que dói. Não é que você tem que sentir sofrimento para poder crescer. Percebem a diferença? Quanto mais eu vou validando e vou sendo honesta comigo mesma, e eu posso chegar e dizer assim, ó, Cris, não quero fazer isso porque na verdade é que eu estou com preguiça, não estou afim. Aí vai dizer, poxa, mas que resposta feia você dizer que está com preguiça, você podia dizer qualquer outra coisa. Mas qual é a verdade? E às vezes sustentar a verdade, a gente confronta, né, com essa imagem idealizada do que eu aparento ser, ou às vezes a vergonha da verdade que está em mim, mas essa é a verdade. Por isso que é o caminho da verdade. Então, olhar para a verdade dentro de nós dói, porque eu vou perceber que eu não estou fazendo as coisas porque eu sou boazinha, não, eu estou fazendo porque eu sou extremamente egoísta, eu preciso ser reconhecida, eu tenho um ego inflado, eu quero aparecer, tenho vaidade, essa é a verdade. E aí, ao trabalhar a verdade dentro de nós, isso gera sofrimento, porque a gente também tem um senso moral, a gente tem um eu crítico. E o que é o caminho? Eu preciso trabalhar o acolhimento, aprendendo o quê? A nos amar. Por isso que ele diz que você tem que aprender a se amar. Aprender a se amar significa se reconhecer. E é esse movimento que gera dor, porque o caminho ele é leve, ele é suave, ele é amoroso. A vida é amorosa. A vida tem muitas possibilidades, ninguém diz que você tem que ser por aqui ou por ali. E eu vejo isso muito, né? Tanto nos trabalhos voluntários que eu faço, nos vários lugares que eu já trilhei, né? Até lá no centro que eu trabalho, acolhendo muitos médios que chegam com uma mediunidade ostensiva, assim, nossa, me disseram que eu tenho que ser médio. Quem disse que você tem que ser médio? Ser uma pessoa melhor, se colocar a serviço da humanidade, não quer dizer necessariamente estar num lugar fazendo algo. Isso é expectativa projetada. Você tem que trabalhar a verdade dentro de você, o equilíbrio das suas emoções, e se perguntar como você pode, daquilo que faz sentido em você, aonde você está, ser mais honesta. E aí, desse lugar, contribuir sendo você mesmo. Então, por isso que trilhar o caminho da verdade dói. Não é? A Cristina está dizendo aqui, né, que é mais fácil querer ajudar o outro do que reconhecer que você precisa de ajuda ou trabalhar no seu desenvolvimento. É isso mesmo, Cris. Às vezes é muito mais difícil, né, a gente reconhecer a nossa necessidade, é o que a gente chama de necessidade projetada. Eu começo a dizer que as pessoas precisam, que o outro precisa, que eu tenho que salvar o mundo. Não, veja, nós temos que fazer algo para salvar o mundo, sim, mas salvar o mundo, se você conseguir ser honesta com você e ser a sua melhor versão, você já está fazendo muito pelo mundo, porque com certeza as suas ações não são mais tão automáticas. Você começa a agir de um lugar de consciência. Então, às vezes, essa necessidade de salvar o mundo é uma projeção de uma necessidade interna, de salvar a si mesmo. E é difícil a gente reconhecer isso. E iniciar esse trabalho do desenvolvimento, ele exige também essa humildade de reconhecer que a gente precisa. Porque senão o caminho espiritual, o caminho olhando a expectativa fora, se transforma numa rota de fuga. Fuga de você mesmo, fuga das suas necessidades. E aí você vai engessando na armadura. Você vai se prendendo nessa imagem idealizada. E eu só vou conseguir fazer isso ao trilhar o caminho da busca da verdade. Verdade de quê? Verdade de mim mesma. Quem eu sou. O que realmente eu sinto. Poxa, eu vejo que eu tenho preguiça, eu vejo que às vezes isso é feio, ou isso é a verdade, é o que é. Né? E aí, o que eu vou fazer com essa verdade dentro de mim? E parar de a gente projetar nos outros o que a gente tem que fazer com a gente. Né? Trazer esse olhar humilde. Acho que é um pouco isso. Né? Um pouco isso que você trouxe, Cris. Valeu. A Cristina também. Tem uma Cristiane e a Cristina, as duas Cris. Tá joia. Alguém mais gostaria de contribuir ou quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo? Então, assim, já estamos chegando ao nosso encerramento. E eu só queria agora, no final, né, convidar vocês a fazer esse pequeno exercício, né, de fechar os olhos e vamos nos conectar com essa
essa leitura, né? O que nós percebemos hoje dentro de nós. Então, sentem de uma forma confortável. Feche um pouquinho os olhos, puxem o ar. Soltem o ar. Vão percebendo o ar que entra, o ar que sai. E vão olhando agora dentro de você como você recebe essas palavras. Como você recebe essa jornada do cavaleiro dentro de você. Observa agora como você pode trilhar essa floresta interior. Mergulhando nas suas reais emoções, olhando com coragem para o seu medo, com esperança diante da sua tristeza, das suas angústias, e convidando o seu eu sábio a te ajudar a encontrar as respostas que você precisa. Puxe o ar e solte o ar. Vá acolhendo neste momento esse olhar singelo para você. Tudo bem se dentro não tiver tudo organizado. Tudo bem se você encontrar uma emoção que não está harmonizada. Compreenda que de alguma forma isso só está aí para te convidar a olhar em você a sua verdade. Olhar em você o que você precisa cuidar. Puxe o ar e solte o ar e vá colocando atenção em você. E convida o seu eu sábio, seu eu superior, a estar presente, a te inspirar as chaves que você precisa para abrir as portas do entendimento de si mesmo. Vá deixando que essa luz se faça mais presente em você. E olhando nesse momento, você pode tomar uma decisão. Você quer trilhar esse caminho que é íngreme para conhecer a si mesmo? Ou você quer voltar pelo caminho que você já trilhou? Apenas olhe e perceba. E veja também a ajuda que a vida te traz para que você tenha esperança e perseverança ao longo do caminho. Quando nós nos colocamos na intenção, fluxo da vida, o universo nos manda as pessoas certas, no momento certo, os eventos e acontecimentos que nós precisamos viver para abrir as portas de todos os castelos que devemos trilhar, a fim de chegar no topo dessa montanha que nos convida ao autoconhecimento. Puxe o ar e solte o ar. E vá se permitindo neste momento a se colocar neste caminho.
Perceba se você abre para o sim da vida. E confie na guiança dessa luz do seu coração, que te dá as chaves para que você possa trilhar esse caminho. Ancorando essa intenção, ancorando essa vontade, você se abre para a vida com coragem, com esperança, compreendendo que é apenas um passo de cada vez. Que nesse lugar você tem a guiança da sua luz interior. Inspira e expira. Vai assentando no seu coração, se colocando diante da sua escolha, com coragem. Puxa o ar e solte o ar. Vai deixando que isso possa se assentar no seu coração. E olhando agora para a vida, confiando na luz que te guia, a verdade, a busca dessa verdade em você, com coragem. Puxe o ar e solte o ar e vá assentando essa intenção dentro de você. Na medida em que você vai fazendo isso, vai voltando agora. Voltando gentilmente e olhando a sua volta. E assim que você se sente pronto, inspire profundamente. E você pode abrir os olhos e olhar em volta. Inspira e expira. Vão voltando. Todos bem, gente? Então é isso. Agradeço a vocês pela participação hoje. Mês que vem, no segundo domingo, vamos falar sobre o Castelo do Silêncio e o Castelo do Conhecimento. Espero, né, que nossas reflexões de hoje possam ter contribuído nesse caminho, né, ajudando vocês a refletirem, a trazerem para a vida prática, para a gente viver, né, mais em harmonia, de uma forma mais tranquila, nossas escolhas, e às vezes nem tão tranquilas, mas necessário para atravessar elas. Tá bom, gente? Então, gratidão e até mês que vem. Tchau, tchau.